Ele fala que um governo totalitário só consegue ter sucesso quando ele consegue esvaziar conceitos, esvaziar as palavras de seus conceitos e realocar as palavras que semioticamente, no imaginário popular, são coisas boas para ações ruins. Que é o que Alexandre de Moraes está fazendo, por exemplo. O conceito, você usa seu bel prazer. Isso é uma tática antiga, não é uma coisa nova. Tem um judeu que sobreviveu, acho que foi Auschwitz. O nome dele é Viktor Kempler. Alemão, judeu, sobreviveu a um campo de concentração e escreveu um livro bárbaro que se chama Lingua Imperii Tertii, que é a linguagem do Terceiro Império, a linguagem do Terceiro Reich. Sim. Ele é filólogo, é um dos maiores estudiosos da origem das palavras. Ele fala que um governo totalitário só consegue ter sucesso quando ele consegue esvaziar conceitos, esvaziar as palavras de seus conceitos e realocar as palavras que semioticamente, no imaginário popular, são coisas boas para ações ruins. Que é o que Alexandre de Moraes está fazendo, por exemplo, ao dizer que as suas ações inconstitucionais, ilegais, arbitrárias, criminosas e antidemocráticas são democráticas, porque o conceito foi esvaziado, então ele consegue jogar para qualquer lugar. E com esse discurso de defesa da democracia, ele consegue tudo, menos salvar a democracia, porque essa ação não tem como você salvar a democracia com um ato antidemocrático. Aliás, democracia não é uma coisa, não é um ente por si subsistente. A democracia é um estado de coisas, é um estado de ação. A democracia é um procedimento. É um procedimento de quê? Um procedimento de administração da coisa pública através da crítica popular, sobre o crivo da crítica popular. Crítica em qualquer tema, em qualquer assunto, não só em receita de bolo, se a roupa da Janja tá bonita hoje, tá feia amanhã, porque ela sempre tá horrorosa, aquela cafona. Não, é crítica a absolutamente tudo. Eu posso criticar a urna, eu posso criticar o processo eleitoral, eu posso criticar o modo como a justiça é administrada, eu como povo, eu posso criticar tudo, porque esse é o poder do povo, é o poder de criticar, é o poder de questionar, é o poder de duvidar. Aí cabe a quem administra a coisa pública provar o contrário. A luta contra a desinformação se dá através da informação, não através da intimidação, não através de ação da AGU, daquele imbecil do Jorge Bessias, que não podia ser advogado-geral da União. Porque para ser advogado-geral da União, a Constituição diz que a pessoa tem que ter notável saber jurídico, ela tem que ter currículo. Abre o currículo do Bessias no Google. É de dar dó. É de dar dó um currículo daquele. Você fala, como é que pode uma pessoa sem o requisito, sem nenhum, parece o Toffoli no STF, zero requisito constitucional para ocupar o cargo que tem. Aí você vê ele fazendo essas ações para intimidar as pessoas, porque às vezes não é nem desinformação, é desopinião. Você opinou de modo errado. Não, a informação é verdadeira, mas a sua opinião é falsa. A sua opinião deslegitima a ação institucional do no seu... Ah, faça-me o favor. Isso é incompatível com a democracia. Enquanto a gente não souber que democracia é poder do povo, poder de quê? Poder de duvidar e de criticar. E que, quanto à desinformação e a opiniões equivocadas, só cabe aos governos e às autoridades ensinar, a gente pode parar de ficar discutindo. Porque isso é discussão de imbecil. A gente chegou num momento do Brasil em que a gente tem um monte de analfabeto funcional, todo mundo com preguiça de ler, porque basta vagabundo, que tá me xingando aqui no chat, abrir o catso do site planalto.gov.br e digitar lá Constituição, tá lá o texto inteiro. Código Civil, tá o texto inteiro. Código de Processo Penal, que manda o juiz rever as prisões preventivas de 90 em 90 dias e passa 300 dias, 660 dias,
E o Alexandre de Moraes não cumpriu um prazo de 90 para ver que está na lei. Então ou a gente sai dessa era do analfabeto vagabundo que tem preguiça de ler o que está no site planalto.gov.br, ou a gente para de ser corno e ficar falando que a gente não sabe, porque tá tudo lá escrito. Basta ler. Basta ler. E essa comoção em torno da meta agora nada mais é do que uma nova etapa, um novo capítulo nessa novela de ditadura enrustida que o Brasil vive. Que o Brasil é uma ditadura enrustida, com uma mini saia escrita democracia, tendo esquecido de fazer a barba no começo da madrugada e mostrando a cabeça do ovo balançando num som de samba de roda do Chico Buarque. Essa é a nossa democracia. O que está acontecendo em relação à meta, em relação ao Facebook e ao Instagram? Bom, porque a princípio o que ele disse é que ele não ia mais usar as empresas de checagem. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu não sei o que o Brasil agora ele quer regular o que a empresa faz nos Estados Unidos. Eu acho que a AGU, Alexandre de Moraes, Lula estão com um complexo de Deus danado. Por quê? Você veja, no começo do mês, no fim do ano, mandaram prender no Brasil um soldado israelense que estava passando férias em Salvador. O Brasil virou que a jurisdição universal. Cara, que absurdo isso. É a jurisdição universal. A gente perdeu totalmente a noção do ridículo, do absurdo, da estupidez. Porque a gente está vivendo aqui nesse país hoje uma estupidez intolerável. Intolerável. O que o Mark Zuckerberg fez? É um movimento que começa com Elon Musk. Exato. Quando Elon Musk compra o Twitter e manda os que embora, que quando eu falo que eu lembro do Chewbacca. Eu lembro do Chewbacca. Vai o woke embora, aí ele põe profissional para trabalhar lá no X. Muda o nome do Twitter para X. O que ele faz? Ele começa a receber umas cartinhas do gabinete do Moraes. Olha aqui. Por enquanto, nós estamos suspendendo direitos e garantias fundamentais. O quê? Qualquer débil mental alfabetizado pode ir lá no planalto.gov.br, escreve lá Constituição e vai ver que direitos e garantias fundamentais não são passíveis de suspensão no Brasil nem em estado de sítio, nem estado de defesa. Aí o cara escreve num papel timbrado: nós estamos suspendendo temporariamente os direitos e garantias fundamentais para a defesa da democracia. Democracia do quê? A Constituição proíbe o que ele faz. E é o seguinte, você tem que banir a conta da pessoa e você não pode contar para a pessoa. E a lei brasileira, você pega a LGPD, aquele que trata dos dados, você trata dos dados das pessoas que estão inscritas no seu canal. Tudo que você faz com os dados das pessoas, você é obrigado a informar essas pessoas. É o que diz a lei. Aí vem uma decisão do Alexandre de Moraes, triplamente ilegal. Primeiro, porque não tem processo formado. A parte que está sendo penalizada não foi notificada. Segundo, que ele está suspendendo temporariamente algo que não se pode suspender nem em estado de sítio aprovado pelo Congresso. Você está censurando uma coisa que pode ser escrita. E terceiro, ele está mandando que a rede social descumpra a LGPD. Bane o perfil aí, não pode contar nada. Aí o cara pega, olha aquela merda e fala: esse careca tá louco. Porque imagina um juiz da Suprema Corte mandando uma cartinha para qualquer empresa nos Estados Unidos falando: olha, é o seguinte, não tem processo aqui, mas eu vou suspender os direitos da primeira à quarta emenda e não conta para a pessoa não que nós estamos suspendendo. O juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos já tinha caído com isso.
Porque lá, bem ou mal, é uma democracia. Veja, o Biden, ele usou a prerrogativa que o presidente tem, do perdão presidencial da graça, para perdoar o filho dele de todos os processos. Aqui o Bolsonaro usou do mesmo direito para perdoar o Daniel Silveira, o que o STF falou? Não, não pode, aqui não pode. Aí você vem me falar que isso aqui é uma democracia? Há um ovo que é uma democracia, um ovo esquerdo ainda, de Hitler. Aí, mas voltando, aí ele pega, ele olha aquilo, tem uma lei federal nos Estados Unidos que diz o seguinte, uma coisa simples. As empresas norte-americanas que atuam em outros países ficam obrigadas a respeitar a lei dos países onde atuam. Aí o Elon Musk está num dilema. Porque a Constituição e a lei do Brasil dizem uma coisa e o gabinete do Moraes diz outra. E aí? Ele é obrigado a cumprir a Constituição e a lei, não o gabinete do Moraes. E aí o que ele faz para não ter problema de compliance nos Estados Unidos? Leva lá para o equivalente à Comissão de Constituição e Justiça dos parlamentares norte-americanos, ó, tá aqui, olha a situação no Brasil, a Constituição fala isso, a lei fala isso, e tem esse juiz da Suprema Corte falando para descumprir a Constituição e a lei. Aí o que acontece? Ele abre uma caixa de Pandora ali. Porque nós temos 3 grandes empresas de Big Data no mundo. X, Meta e Google. É. E se o X, a Meta e o Google operam no Brasil e só o Elon Musk levou a conhecimento desses absurdos, o que pode acontecer? Pô, o Google e o Meta não estão descumprindo uma lei e o Musk podia ficar com o monopólio da Big Data. Foi um puta lance capitalista que por ricochete serviu para levar a questão da nossa ditadura enrustida para o mundo conhecer. Mas ele teve que voltar Aí atrás. logo depois veio... Ele teve que voltar atrás? Não, ele voltou atrás porque quis. Porque negocialmente era mais favorável. Entendi. Porque ele é um capitalista. O mercado brasileiro é absurdo. Exato. Perto Aí vem o eleição, Mark Zuckerberg, fala, bom, eu passei pela mesma merda no Brasil, mas eu vou dizer que eu agi assim no Brasil porque nos Estados Unidos é a própria presidência que estava me coagindo a agir assim. Então ele faz aquela denúncia de maneira que ele fala é a não perder o mercado para o X. Só o Google ficou em silêncio, estranhamente. Só o Google ficou em silêncio. Aí, cargas vai, o Mark Zuckerberg, depois da eleição do Trump, porque, veja, se a Kamala ganha, né? Talvez o Mark Zuckerberg pudesse continuar ali sendo subserviente. Mas o Trump ganha e coloca o Elon Musk numa secretaria que ele cria para desburocratizar e dar liberdade de empreendimento. Fala, bom, o que passa na cabeça dele? Eu vou me ferrar. Então o que eu preciso fazer? Me alinhar. Eu preciso não me alinhar, eu preciso deixar de cumprir ordens autoritárias de governo que faz a escolha daquilo que é verdade, daquilo que pode ser discutido ou não, como se fazia antigamente antes das redes sociais, quando se tinha barões da imprensa que todo dia de manhã acordavam e falavam o seguinte: vamos decidir qual é a verdade que nós vamos levar para o povo. Qual reputação a gente vai destruir? Exato. Por quê? Eles não têm agência de verificação. Quem é que vai verificar uma programação ao vivo? A Globo destruiu a vida dos donos da escola base nos anos 90. Até hoje não pagou 1 centavo de indenização. Todo mundo já morreu. Vidas e vidas foram despedaçadas. E não tem verificação de fatos. Agora, o que o X fez que é muito interessante? Já que informação lida com informação, porque a informação ela é um diálogo. A desinformação se combate com a contra-desinformação, que é a informação mais verdadeira, porque verdade está além do alcance de todo mundo. Nem a ciência sabe o que é verdade. Então nós
trabalhamos com fatos mais prováveis, mais verdadeiros. Se eu solto uma groselha, notas da comunidade. Vem o outro e diz por que é uma groselha. Aí vem o outro e diz por que a nota dele é uma groselha. E assim é o diálogo. Ou vota que aquela nota tá certa, ou que tá errado. Exatamente. Tá aqui, tá pra tudo, tá claro. E ninguém pode apagar a mensagem do outro. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.